Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Essa é a parte 4 do estudo da transição das alianças. Embora essa seja a parte 4, é aqui que o estudo toma um rumo bem focado, aonde de fato você entende só o que é essencial para a transição das alianças. Como eu gosto de falar muitas coisas e conectar com festas, com milênios, reprovar também as religiões que ocultam essas maravilhas do Senhor, eu acabo falando muitas coisas no começo. E falei coisas importantes e profundas. A parte 2 do estudo até agora é a que eu mais gostei. Só que realmente é a partir daqui que você vai acabar se encontrando com os textos essenciais que de fato provam a transição das alianças e o porquê que as religiões erram. Porque é nesse vídeo que nós vamos ler os textos que provam isso. Você pode considerar as 3 partes primeiras como uma introdução, ou melhor dizendo, uma grande introdução. Para começar, nessa parte 4, eu vou usar o livro de Atos dos Apóstolos. E tem aqui 7 capítulos que nós vamos ter que ler. Nós vamos gastar tempo em Atos 13, tem uma leitura ali que não tem como resumir demais. E depois em Atos 15, que é o capítulo que mais dá trabalho para falar as coisas, só que eu vou tentar resumir mesmo assim. Então são 7 capítulos que você pode considerar essa sequência de textos aqui como se fosse o estudo das 2 casas de Israel. Vou explicar melhor. Lembra quando a gente estudava sobre as 2 casas de Israel? Existe uma sequência de textos que são chaves, que você não pode alterar, não pode pular. Dá até para ensinar a doutrina das 2 casas de Israel, começando pelo Novo Testamento, ou começando por 1 Reis 11 mesmo. Só que eu comecei por Gênesis e fui seguindo uma linha cronológica até chegar no Apocalipse. Lembra? Você pode entender isso como o fluxo da promessa de Deus, aonde os gentios haveriam de entrar para fazer parte da casa de Israel, para fazer parte do Israel de Deus, para se tornar filhos de Abraão pela fé. Mas tem um fluxo de promessa. Então, a gente começa com Gênesis 12, vai para Gênesis 13, depois dá um pulo no 15, uma ponte no 17, aí vai finalmente para Gênesis 22 e para Gênesis 26, depois Gênesis 28, Gênesis 35, que é um texto fortíssimo para mostrar que os gentios haveriam de se tornar filhos de Jacó, ou seja, filhos de Israel, não somente filhos de Jacó, e vai indo até chegar no Novo Testamento. Essa é a sequência. Dá para pular um texto ou outro ali, tipo Gênesis 15, Gênesis 17, dá até para pular, mas fica mais profundo seguindo essa linha. Assim também em Atos dos Apóstolos. Claro que em Atos nós vamos falar sobre transição de alianças, então é um outro tipo de mensagem. No final das contas, tudo se conecta. Então é assim, vou começar com Atos 13. Vou ler os textos e vou pausando e vou explicando. Depois vocês podem conferir aí no canal que eu coloquei Atos dos Apóstolos narrado. Removi o som de fundo e tá ali silêncio total para a gente ouvir e aprender. Só dentro desse mês eu li Atos dos Apóstolos, eu ouvi Atos dos Apóstolos umas 4, 5 vezes e fiz muitas anotações. E tem muitas mensagens aqui agora dentro de Atos. Meu Deus, que coisa incrível. E depois eu vou repostar esse áudio de Atos dos Apóstolos com uma musiquinha de fundo, para fazer uma mudança, para não ficar muito enjoado. Tem umas músicas boas aqui, bem suave. E aí a gente vai ter 2 opções para escutar o livro de Atos. E depois que a gente terminar essa parte 4 aqui no livro de Atos, aí nós vamos para as cartas de Paulo. Porque o livro de Atos, deixa eu falar só um pouquinho dele como introdução. O livro de Atos é um livro maravilhoso e agora ele ficou muito mais profundo, porque eu tive um entendimento lá no capítulo 28, que é uma coisa que eu até escrevi na comunidade do canal, que é incrível e tem que ser falado com muitas palavras. E é assim, você vai entender isso e vai ver que Atos dos Apóstolos não é um livro só histórico, ele é profético. É como os passos de Abraão. Cada passo que Abraão dava profetizava coisas para o futuro através de analogia, através das alegorias que Paulo mesmo fala em Gálatas. Então, Atos dos Apóstolos é exatamente a mesma coisa. E o que eu enxerguei lá em Atos 28, irmãos, é muito profundo. Nos remete para dentro da grande tribulação. E aí, aqueles 7 homens que foram separados pelo Espírito Santo para eles cuidarem das mesas, eles acabaram se destacando. Se bem que os 7
não se destacaram, mas a gente sabe que 7 foram separados. 2 se destacaram, que acabam sendo 2 testemunhas dentro do livro de Atos. E é exatamente o que vai acontecer com as 2 testemunhas. Sabe, Estevão morre dando testemunho do Senhor, o nome dele significa coroado. Felipe, claro que ele vai morrer, porque todos morreram, mas no entanto ele fica vivo por um tempo para dar esse testemunho para a gente, para representar 2 grupos de pessoas no final, um que morre e o outro que fica vivo, assim como Moisés e Elias. Um morre, o outro fica vivo. Claro que Elias não está vivo lá no céu, de maneira que ele não vai precisar ressuscitar. Não é essa a mensagem que Deus deixou. E nem é isso que ocorreu. Mas Elias foi arrebatado para o céu em carruagens de fogo, e livros que são considerados apócrifos nos ajudam a entender que Elias foi realmente ao céu. Claro que Elias foi recolhido, ele está descansando junto com todos os demais para alcançar a ressurreição, só que ele não passou pela morte, assim como Enoque. Então Deus deixou profecias pra gente, né, nessas coisas, exatamente como acontece no livro de Atos. E o capítulo 28 é incrível. E como eu estou trabalhando com transição de alianças, e falei para vocês de transição de tempos, transição de festas, transição de milênios, transição de eternidades, e pretendo voltar a falar disso no canal com esquemas visuais, então eu vou falar essa transição que tem em Atos dos Apóstolos para o tempo da grande tribulação, a partir da narração do próprio Lucas e das histórias que aconteceram lá no tempo de Lucas e que ele acabou não narrando. E é aí que Deus deixou a dica pra gente. Uma porção está dentro do livro de Atos, outra porção está nos fatos históricos que nós conhecemos. Assim como nós conhecemos que o templo foi destruído no ano 70, Pedro foi morto, crucificado de ponta cabeça, Paulo foi decapitado, mas nada disso está na Bíblia. São relatos históricos e que Deus praticamente nos induziu, nos empurrou para conhecer esses fatos. Incrível, não é? O livro de Atos é incrível porque ele nos mostra tudo isso, e ele também vai estar como pano de fundo, como sendo necessário você ler ele para entender as cartas de Paulo. Vou dar um exemplo. Qual é o pano de fundo dos profetas? É a lei. Você não entende a linguagem dos profetas se você não entender o que Deus falou lá no livro da lei. Os profetas vão revelar as coisas que estavam ocultas no livro da lei, só que as datas, as sequências, os detalhes estão no livro da lei, só que eles estavam bloqueados. Aí os profetas vêm e revelam. Então, de maneira que no livro da lei não tem o sentido real das festas, não tem como a gente entender, através dos profetas tem, mas mesmo assim você vai ter que retornar no livro da lei e buscar uma chave oculta lá. Imagine assim, o livro da lei, ele é uma porta fechada. Os profetas, ele te dá uma chave. Essa chave é para abrir a porta tanto no Novo Testamento como no Antigo. Só que a primeira porta que você tem que abrir é o livro da lei. Abrindo uma porta lá no livro da lei, você vai entrar por essa porta e você vai encontrar uma chave que abre lá o Novo Testamento. É incrível, não é? Esse exemplo ajuda a gente a entender que as coisas acontecem também em Atos dos Apóstolos, que é um livro, e as cartas de Paulo, que são cartas. Olha que coisa incrível. É como se Atos dos Apóstolos fosse um mapa mundial. Aí você forra isso na mesa e aí depois você começa a colocar ali pininhos vermelhos, traçar a linha, fazer todo um esquema, mas você precisa de um mapa. Esse mapa mundial é Atos dos Apóstolos. Confia nisso que eu estou falando. Ali você vai ter a sequência das viagens de Paulo, pontos que Paulo não explicou em suas cartas, Lucas relatou ali. E tem mais. Atos dos Apóstolos, ele não foi um livro que Lucas escreveu depois que Paulo morreu. Não, Lucas estava escrevendo durante as viagens com Paulo. E Paulo mesmo olhava para o livro de Atos, ele ajudava Lucas a construir. Ou seja, tem uma influência poderosa do apóstolo Paulo no livro de Atos dos Apóstolos. E como que eu sei disso? Somando uma coisa com a outra, conforme eu falei. E conforme o que eu tenho a falar lá no capítulo 28, né? Que é uma grande chave para a gente desbloquear esse mistério. Então, inevitavelmente, você precisa de Atos dos Apóstolos para corrigir falsas doutrinas que criaram
dentro da Igreja Católica Romana e que a Reforma adotou, abraçou e que passou para o mundo inteiro. Falsas doutrinas em relação ao batismo, em relação à Santa Ceia, em relação à predestinação, que é o assunto que agora está no meu coração. E ele está de uma maneira muito forte e eu sei que ele não vai sair tão cedo. Por isso que Deus me deu muito entendimento para restaurar essa parte de predestinação e eleição. Que existe muita confusão, as pessoas vão continuar confusas, mas quem tiver o coração ligado nisso que eu estou falando, toda a confusão vai ser dissipada, toda a falsa doutrina vai se desmanchar diante da pessoa. E aí você vai ter a soberania de Deus em equilíbrio com a sua presciência. Assim como a gente sabe que Deus não é mais amor do que justiça e nem mais justiça do que amor. Aonde tem justiça de Deus, castigo, por detrás disso está o amor. Às vezes a justiça vai se evidenciar mais um pouco, mas é por amor que Deus faz justiça. E aonde está o amor tem que ter justiça. E às vezes o amor de Deus vai se destacar. Por exemplo, João 3,16 é um texto que destaca o amor de Deus por todos, e não somente pelos eleitos, mas por detrás disso vai ter a punição para aqueles que não creem. Como você continua lendo João 3,16 e você vê que os que não creem já estão condenados. Não é que eles vão ser. Eles vão ser na linha do tempo, onde acontecem os fatos. Mas para Deus, e João falou nesse ponto de vista, já estão condenados, porque Deus conhece todos os corações. Pode ver que esse ponto aí em Atos dos Apóstolos, quando vai eleger pessoas, eles oram e falam: Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra-nos quem o Senhor tem escolhido para entrar no lugar de Judas. Ué, se Deus escolhe pessoas soberanamente, por que fala conhecedor do coração de todos? Ou seja, Pedro também fala: o Senhor que conhece os corações derramou do mesmo Espírito em nós, em Cornélio, um gentil. Mas o que tem antes disso? O Senhor que conhece os corações. E o Espírito é a coisa mais santa de Deus. É pelo Espírito Santo que a gente tem o chamado e a eleição. Ou seja, Cornélio foi chamado para ser eleito. E isso foi porque Deus conhecia o coração. Só isso você derruba falsas doutrinas que se levantaram em 2024 por pastores que se desviaram da verdade. Vocês sabem de quem eu estou falando? De quais pastores eu estou falando que se tornaram bodes e estão manchando a palavra de Deus. E se você não sabe, não importa saber, o que importa é que quando você escutar algo que não condiz com a Escritura, você vai detectar e vai falar: isso daí, fermento dos fariseus. Isso não é fermento da palavra, porque tem o fermento bom na palavra de Deus. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que pega a medida de fermento e mistura na massa até que ela cresce. Essa mulher é a igreja. O fermento é um pouco de doutrina da palavra de Deus que faz crescer toda a massa. Esse é o fermento bom. Jesus fala: cautelai-vos do fermento dos fariseus. Porque o fermento, ele é bom. Você pode fazer um bolo bom crescer, como você pode fazer um bolo ruim crescer. Com o fermento a gente faz um bolo sem glúten crescer, sem lactose, sem açúcar. E com o mesmo fermento você pode fazer um bolo com glúten, com lactose, cheio de açúcar crescer. E o que é lindo em Atos dos Apóstolos é que nós temos todos esses ingredientes para fazer um bom pão, um bom bolo. Então, Atos é dividido em 2 blocos. Atos do 1 ao 12 e Atos do 13 até o final. Eu não consigo enxergar o livro de Atos em mais blocos, pode ser que tenha, mas eu sei que tem que enxergar através de 2 blocos. Por que que do 1 ao 12 forma um bloco? Porque Paulo e os seus cooperadores, na verdade vai começar com Paulo e Barnabé, 2 testemunhas. Eles vão iniciar uma nova obra onde a palavra de Deus vai alcançar os gentios para cumprir o que Jesus disse. Vós sereis minhas testemunhas na Judéia, em Samaria, na Galileia e até os confins da terra. Está lá em Atos. Só que para entrar os confins da terra tem que ser através de Paulo e primeiramente Barnabé, depois Paulo e Silas e depois Paulo e Lucas. É um triplo exemplo de 2 testemunhas.
as principais, porque o próprio Paulo e Pedro já formam duas testemunhas. Deus trabalha com muitos grupos de duas testemunhas, cada um com seus cooperadores. Então Pedro, ele vai se destacar dentro do primeiro bloco e Paulo dentro do segundo. Só que Paulo vai ter uma breve participação no primeiro bloco, que pertence a Pedro, o Evangelho da Circuncisão, e Pedro vai se destacar um pouquinho no segundo bloco, que pertence a Paulo com os seus cooperadores, para o Evangelho da Incircuncisão. Isso daí, desenhado numa lousa, num papel, é lindo de se ver. Então, pronto, aqui você já tem um resumo de Atos dos Apóstolos, dos mistérios, exemplos com o próprio livro da lei, e aqui foi a introdução da parte 4. Então vamos começar em Atos 13. A partir de agora começa a leitura, e aí você vai ter que ter um pouquinho de paciência para a gente desenrolar tudo, tá bom? Eu vou ler dos versos 13 ao 16, depois do 38 ao 39, 40 ao 46, do 47 ao 52. Não consegui resumir mais que isso. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Primeiro ponto, Lucas está narrando algo onde ele não está presente, percebeu? Depois de um certo ponto, você vai ver que Lucas se inclui na leitura e depois ele vai se retirar da leitura. Então você sabe quando que Lucas estava com Paulo e quando ele não estava. Aqui, Paulo vai entrar dentro da sinagoga judaica e vai começar a primeira pregação, que é muito semelhante à pregação de Estevão. Ou seja, Paulo foi impactado com a pregação de Estevão. Estevão seria mais um apóstolo Paulo na terra se ele não tivesse fechado o seu ministério com a morte, amando o Senhor até a morte, morrendo como uma testemunha. Impactou a vida de todos, mas impactou muito mais a vida de Paulo. E aí Paulo vai pregar e você vai ver que ele entrava nas sinagogas. Se Paulo não se predispõe a entrar numa sinagoga e ouvir aquelas coisas bloqueadas, aquelas palavras de letras, só que sem o espírito, palavras que não geram vida, Paulo nunca ia conseguir a oportunidade. Mas ele teve a oportunidade e ele fez um espetacular resumo do livro da lei. E ali tinha pessoas que tiveram o coração aberto por Deus, porque é Deus que abre os corações. E os corações que Deus não abriu ali é porque são corações duros. Paulo pregou, eu não vou ler tudo, mas eu vou direto para o ponto aonde tem a conclusão da pregação do apóstolo Paulo. E Paulo conclui assim: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Aqui está o ponto. Paulo disse que tinha coisas que a lei de Moisés não poderia justificar. Paulo estava errado? Não. Veja que Paulo não disse que a lei de Deus não traz justiça nenhuma. Porque o próprio Deus disse: aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Esse texto foi falado por Deus, anunciado por Moisés, repetido no livro de Ezequiel, e depois Paulo desmiuçou o sentido dessas palavras no Novo Testamento, em duas cartas, Gálatas e Romanos. Paulo usa esse texto porque certamente usavam esse texto contra Paulo. Paulo falava que os gentios que não foram chamados circuncidados, presta atenção nisso, gentios que não foram chamados circuncidados, não deveriam se circuncidar. Gentios que foram chamados circuncidados, a história era outra. Judeus tinham que se circuncidar, mas gentios não. E aí isso trazia confusão na mente de quem não estudava a lei e os profetas. Então, certamente fariseus, saduceus, mestres da lei tacavam esse texto na cara de Paulo, falando: Paulo, está escrito no livro da lei que os filhos de Abraão, até antes da lei, você vive pregando coisas antes da lei. Então tá aí, os filhos de Abraão devem se circuncidar. E aí, no livro da lei, está escrito que qualquer gentil que quisesse fazer parte do Deus de Israel deveria se circuncidar. Acontece que Paulo não anulava nada disso. Só que Paulo entendia a revelação progressiva, ou seja, ele tinha os textos dos profetas. Paulo não tinha só o livro da lei.
Então Paulo fazia um contraste entre a justiça que vem pela lei e a justiça que vem pela fé, que é superior. Enquanto a fé não se manifesta através do Filho de Deus, a justiça vem pelo livro da lei, de maneira que muitos serão salvos pelas obras da lei. Mas depois que vem Jesus, ninguém mais é salvo por obras da lei, nem mesmo os judeus. Eles só tinham que continuar fazendo para dar um bom testemunho para as pessoas que ainda não entendiam isso, para acontecer o propósito de Deus de transitar as alianças. Então é isso o mistério que a reforma simplesmente tacou na lata do lixo de João Calvino. E aí você sabe a confusão que dá isso, né? Então existia coisas que a lei de Deus, a lei de Moisés é a lei de Deus, viu? Não poderia justificar. E somente pelo Filho de Deus. De maneira que buscar a justificação agora no Filho de Deus que se manifestou era o cumprimento da própria lei e não uma anulação da lei, como falsamente acusavam Paulo e os cooperadores. Esse negócio era tão difícil de entender, irmãos, que até Pedro dançou nisso. Presta atenção, em Atos 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, está ali vendo profecias de Joel. Em Atos 3, Pedro está lá de novo, pregando, usando os textos que Paulo usou no futuro, mas Pedro usou até o limite que ele tinha de conhecimento. Aí, Atos 4, Atos 5, e é Pedro para lá, Pedro ressuscita, a sombra de Pedro cura, Pedro faz sinais. Irmãos, mesmo Paulo, depois que ele se converteu, ele não era páreo para Pedro. Pedro tinha sinais ali, evidências do Espírito de Deus de curar, de ressuscitar mortos. Pedro fez tudo isso. Mas Pedro não tinha o conhecimento das duas casas de Israel e nem da transição das alianças. Mesmo assim, Pedro era usado por Deus. Agora, se esse conhecimento não se manifesta na vida de Pedro através de Paulo, irmãos, Pedro ia criar uma divisão na igreja, o que é assustador. Esse conhecimento se manifestou na vida de Pedro, ele entendeu e mesmo assim depois ele caiu na hipocrisia e dividiu a igreja de Deus. Uma coluna do evangelho, irmãos. O negócio foi tão sério que Paulo teve que repreender Pedro e ainda teve que colocar isso na carta. Parece que Paulo está até manchando o nome de Pedro, né? Poxa, não precisa evidenciar uma coisa dessa para todas as igrejas e para todas as nações de todas as gerações. Não. Paulo não fez isso para manchar a vida de Pedro. Só que isso foi tão grave, e posso usar a mesma linguagem que está no livro de Atos. Pareceu bem ao Espírito Santo que todas as nações conhecessem esse erro de Pedro, para que as pessoas não caíssem no mesmo erro de Pedro. Só que elas caem, ainda hoje, por causa do judaísmo. Então, veja bem, era muito difícil de entender isso. E por isso que Deus teve que usar a visão com Pedro. Trabalhar com Pedro e com Cornélio com visões ao mesmo tempo, para que Pedro pudesse pregar o evangelho para Cornélio sem fazer Cornélio passar pela circuncisão, como Pedro achava que era. Essa é a prova de que Pedro não tinha conhecimento da transição das alianças e das duas casas de Israel até Atos 9, ou seja, até entrar Paulo. Então Pedro tem uma visão, Deus dá a visão para Cornélio e aí, através de testemunhos, Deus faz Pedro entender por um outro caminho que os gentios não precisam de circuncidar. Então Pedro entendeu, Cornélio é uma peça-chave para isso, para a gente provar muitas coisas, porque Cornélio recebeu o Espírito Santo antes mesmo do batismo nas águas, não se circuncidou, teve evidências do Espírito na vida dele e ele se tornou o exemplo número 1. De maneira que em Cornélio se cumpre o que Deus falou lá no livro da lei. No dia de Pentecoste, separa 2 pães com fermento. Porque Deus não explica nada ali, mas por que 2 pães? Por que com fermento? Um pão era referente a Judá, que apesar de ter recebido Cristo, que é o pão sem fermento, eles ainda têm pecados. Eles pecam ainda, só não pode pecar como antes. E precisamos de remissão de pecado todos os dias. Então um pão é para Judá e outro para Efraim. E quando que começou esse pão? Com Cornélio. Eu sei que em Atos 8, por causa da perseguição que teve por Estevão, aí a palavra de Deus chegou aos samaritanos. E eles, lá em Samaria, né? E eles receberam a palavra de Deus. No entanto, não tinha recebido o Espírito Santo. Depois que Pedro foi lá e
fez a imposição das mãos, aí eles receberam o Espírito Santo. Então Pedro já tinha ali um primeiro aviso de Deus. Só que aí a instrução não tinha instrução. Na cabeça de Pedro era que tinha que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Não tinha muita definição, irmãos. Só sei que Pedro não sabia muito bem como resolver tudo. Por isso que entrou Paulo, um grande auxílio para o ministério de Pedro. E futuramente, quando Pedro escreve 2 cartas para aqueles que Paulo evangelizou, Pedro, por sua vez, se tornou um grande auxílio para Paulo, porque o que Pedro escreveu para a gente, irmãos, é espetacular. Nem Paulo conseguiu falar com tanta clareza alguns assuntos que Pedro falou para a gente, graças a Deus por isso. Então olha que coisa linda de Deus. E aí, irmãos, por causa disso entraram as visões de Deus com Pedro, com Cornélio. Então é em Cornélio que se cumpre o pão sem fermento. Ali começou. E esse testemunho de Atos 10 vai aparecer como a principal prova de que Deus não quer que os gentios se circuncidem. Quando Pedro conta esse testemunho lá em Atos 15. E ali eles escrevem uma carta que a gente não sabe todo o conteúdo da carta, mas o principal a gente sabe. E essa carta é o que fazia as igrejas crescerem. Olha o poder de uma carta que está ali resumida para a gente dentro do livro de Atos. Isso é lindo demais, né? Então, aqui, Atos 13. Existia coisas que realmente a lei de Moisés já não podia mais justificá-los. Ainda que Deus engrandeceu a lei de Moisés, era uma glória transitória. Como Paulo fala em 2 Coríntios 3, que se comparar com a nova aliança, é uma glória que não é transitória. Ela não fica como no rosto de Moisés, aparecendo com glória e depois apaga. Vem a luz no rosto de Moisés e depois apaga. E isso mostrava que a lei tinha glória, mas era transitória. Agora, a lei eterna da nova aliança, a glória permanece na face de Cristo, que é como o sol. Isso é o ensino de Paulo, bem profundo, né? Eu resumi para vocês. Então aqui Paulo fala uma coisa dessa lá na sinagoga judaica e é claro que isso ia dar uma grande briga. Só que, olha o que aconteceu, do 42 ao 46. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Olha só, Paulo e Barnabé falaram, olha, vocês aceitaram, houve uma aceitação, então permaneça nessa graça. Tanto é que eles foram convidados para voltar lá e pregar as mesmas palavras, não precisava nem de pregar outras. Verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas aqui entra a confusão. Satanás ficou bravo. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Imagine só, Paulo lá na sinagoga e eles lá refutando. Paulo lá na sinagoga falando, cheio do Espírito Santo, e Satanás lá levantando pessoas para refutar Paulo. Confunde a mente das pessoas, não é? Aí o que aconteceu? Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que rejeitais e a vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Os gentios, ouvindo isto... Presta atenção nesses pontos, irmãos, porque isso daqui, embora eu estou falando muita coisa, é isso daqui que é o foco. Os gentios, ouvindo isto, aonde os gentios estavam? Nas sinagogas. Esses gentios eram circuncidados? Certamente eram. Não posso dizer que todos os gentios de todas as sinagogas estavam circuncidados e praticando a lei de Moisés. Porque tinha gentios que eram convidados, era um convite para fazer parte do Deus de Israel. Então, tinha gentios que não eram circuncidados. Então, nós vamos ver isso nas cartas de Paulo. Mas tinha muitos gentios que já eram circuncidados. E muitos ficaram da parte do judaísmo e não quiseram ouvir Paulo. E outros entenderam, ouviram e por isso eram perseguidos. Então os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse é o texto que o calvinismo usa e só isso interessa para eles no livro de Atos. Você vai ver os lobos vorazes de cabelo branco com a voz bem macia falando, não está escrito que eles
creram e depois foram destinados. Está escrito que creram os que foram destinados. Eles creram só porque eram destinados. De maneira que Deus escolheu e outros não creram porque Deus não escolheu. Isso é o que Satanás adora falar através dos seus agentes. Mas não é isso que Deus está falando. Você quer que a palavra aqui diga o quê? Que os que não foram destinados creram? Olha que porcaria que ia ser. Não faz sentido. Claro que creram os que haviam sido destinados. Ou seja, o que é explicado no Novo Testamento. O que Deus conhecia antes da fundação do mundo. Porque não há pecado nenhum em Deus prever os nossos atos, aqueles que nós faríamos em Cristo, para Ele já ter então os seus eleitos. Aliás, não tem como Deus não saber disso, Ele é presciente. E Ele é presciente dentro do plano que Ele formulou. É Deus que escolhe como Ele vai exercer a soberania dele, não são os lobos vorazes do calvinismo. Então sim, creram os que foram destinados para a vida, se cumprindo o que Deus previu antes da fundação do mundo. E não só previu, Ele planejou. De maneira que vão ter muitos chamados por Deus e escolhidos, e não só isso, justificados e purificados com o sangue de Cristo, que haviam sido destinados e não creram. Aqui Lucas está destacando os que creram. É muito fácil refutar o calvinismo dentro do livro de Atos hoje. Não era antes, mas hoje para mim é moleza. Eles vão somar esse texto aqui com alguns outros dois textos bem confusos, porque eles eliminam o contexto, né? Então, poxa, parece que a Bíblia está falando o que eles estão falando, mas não é, porque tem contextos. Então, o que interessa para eles no livro de Atos é somente isso, 2 ou 3 textos bem curtinhos, bem resumidinhos, para ligar com aqueles textos que eles adoram usar. Só que não é essa a história de Atos. Então, creram os que haviam sido destinados, verso 49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Pronto, esse foi o capítulo um pouco mais difícil de explicar. Depois a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade em Atos 15, só que o resto é moleza. O resto é bater ali o texto, destacar o que é principal e pronto. Não era nem para eu estar falando de predestinação e eleição aqui, mas eu acho que vale a pena, né? Já que eu li o texto, para não passar em branco. Eu sei que alguns calvinistas vão passar por esses estudos aqui e eles vão ser libertos através deles. Agora Atos 14, do 1 ao 7, vai ser bem rápido. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Esses gregos são aqueles que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 9, que são os textos que nós vamos ler como textos coringas, como cartas coringas, na parte 5. Que são aqueles que Paulo falou: olha, gentios, vocês que foram chamados circuncidados, não desfaçam a circuncisão. Como que alguém vai desfazer a circuncisão? Como assim? Irmãos, a circuncisão não é cortar a pele do prepúcio somente. A circuncisão é você fazer isso e começar a praticar a Páscoa. Entrar na linha do tempo das festas e estar ali com primícias, fazendo sacrifícios, isso é circuncisão. Por isso que Paulo falava que os judeus que falavam que eram circuncidados conforme a letra, anulavam a circuncisão, se tornavam incircuncisos por não obedecerem à Torá. E os gentios que eram incircuncidados por natureza, acabavam sendo considerados por Deus como circuncidados no coração, que é superior à circuncisão feita por mãos de homens. O que eu falei aqui está em Romanos 3, lá no finalzinho, e em Efésios 2 e em Colossenses 2. Pode verificar que você vai encontrar essas coisas nesses capítulos que eu acabei de falar. Então, olha que bonito entender isso. Gregos estavam lá. Aí diz: os gregos que creram em Jesus já criam em Moisés. Mas agora eles creram em Jesus. E isso deixava os judeus doidos da vida, porque tinha gregos já circuncidados e tinha gregos que não eram circuncidados. E com certeza Paulo falava: nem vai circuncidar, porque agora vocês vão passar diretamente para a nova aliança. Esse era o plano que Deus criou, não somente para trazer a justiça em Jesus, mas também para pôr ciúmes nesses judeus.
É o que Deus prometeu lá no livro da lei por intermédio de Moisés e que Paulo destaca lá em Romanos, que ele iria pôr ciúme no povo, lá em Romanos 11. Ele iria usar um povo louco, um povo que não era povo, para pôr ciúmes nos judeus que eram povo. Olha só, o livro da lei já previa a transição das alianças e duas casas. Bem oculto, mas já previa. Aí verso 2, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Pronto, contradiziam o que Paulo falava e falava para os gentios e eles ficaram irritados agora. Eles que creram ficavam irritados, achando que Paulo estava agora enganando eles. Tipo assim, Paulo está enganando vocês, vem cá, olha o que Paulo está falando. Agora olha o que Moisés disse, olha o que Paulo está falando e olha o que está escrito na Torá. E assim eles ficavam irritados. É isso que Satanás faz em todas as gerações e faz ainda hoje. Porque era muito fácil contrariar Paulo naquela época. Paulo, o que ele pregava era uma somatória de tudo. Mas o que os judeus pregavam era uma coisa mais fácil de ler, textos isolados. Lê só aquele texto ali e pronto, a conta não fecha. Paulo parece que realmente ele está sendo um apóstata de Moisés. Verso 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Agora, Atos 15. Esse capítulo é poderosíssimo. Esse capítulo derruba linha pré-tribulacionista, derruba calvinismo, talvez derruba mais seitas e mais doutrinas erradas. Só que essas duas eu sei que derrubam e eu já falei disso lá no canal, indo direto nos textos. Não falei de transição das alianças, mas falei sobre o tabernáculo caído de Davi. Então, o evento que vai acontecer em Atos 15 é um evento único que vai trazer muita edificação para a igreja e que lá no futuro Paulo vai usar contra Pedro para repreendê-lo. Porque aqui Pedro vai se levantar e vai dissipar toda a confusão, ele vai se tornar aquele que derruba o muro da inimizade e ele vai evidenciar algo para a gente, que Pedro foi o primeiro a ser chamado para pregar o evangelho da incircuncisão aos gentios. Ele não se tornou o pregador oficial porque Deus queria ele com os judeus, mas ele foi o primeiro a ser chamado. Então Pedro derruba a inimizade, traz conciliação, faz o que é correto diante dos olhos do Senhor e aí ele começa a alcançar mais entendimento do que tinha antes. Por isso que Pedro aqui em Atos 15 vai contar aquele testemunho de Atos 10. E pronto, depois de Pedro vai falar Tiago e é um espetáculo. Tudo começou em trevas, mas vai acabar em plena luz. Então vamos lá. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Todos eles, chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relatavam tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Eles creram em Jesus, só que a seita não saiu deles, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Irmãos, não é que esses fariseus aqui são maus. Vocês vão ver que eles acabam acatando as ordenanças do Espírito Santo aqui no final das conversas. Mas dá para entender, se o próprio Pedro, que andou com Jesus, não entendeu isso de Atos 2 até Atos 9, quem seriam esses então para entender? Então houve confusão, houve briga. Só que eles não foram rebeldes. No final das contas, todos creram. Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ou seja, Pedro falou: eu fui o primeiro a ser chamado, e Paulo estava ali ouvindo. Ora, Deus que conhece os corações... Aqui, ó, o que tem a ver? Conhecer coração com eleição e predestinação. Ou seja, a eleição e predestinação é na base do
pré-conhecimento de Deus que previa as obras nossas feitas em Cristo. Isso fica de recado para a seita que se levantou no nosso tempo, conhecedores das duas casas de Israel, conhecedores das 7 festas, e que pegaram e mancharam a palavra de Deus misturando coisas profanas com coisas santas. Deus que conhece os corações lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo, por onde nós recebemos vocação e eleição. A eles, como também a nós, nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Olha o que Pedro vai falar no verso 10, hein? Isso daqui é um espinho nos olhos do judaísmo messiânico de hoje. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Aí os judeus de hoje, eu vou falar isso aqui bem rápido porque não pode deixar passar, eles falam, vocês acham que a lei de Deus é jugo? Ensinando de Sião, Mateus Andona, todos esses ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo, que tiram as pessoas que estavam entrando na nova aliança, estavam conhecendo ao Senhor Jesus, e eles fazem ela retroceder nem para a antiga aliança e nem para a nova, porque a antiga aliança é aquela que está na lei, a nova é aquela que está no Novo Testamento. O que eles praticam não é nem o que Moisés disse e nem o que os apóstolos disseram, é algo que está ali no meio, inventado, uma mistura de um pouco de lá e uma mistura de um pouco de cá. Aí eles falam, vocês acham que a lei de Deus era jugo? E aí eles vão pegando e distorcendo todos os pontos das cartas de Paulo, aonde aqui não está tendo debate que era uma lei acrescentada por rabinos, como dizem eles, né? Que os rabinos acrescentaram leis e aí Paulo estava libertando eles das leis rabínicas e não da lei de Moisés, quando o livro é claro que Paulo está tirando eles sim da lei de Moisés, e não é Paulo, é o próprio Deus transitando eles do mediador da antiga aliança para o mediador da nova. Então, por que a lei de Deus era um jugo? Não era jugo porque as pessoas eram livres e entraram em aliança com Deus por intermédio de Moisés e agora entrou num jugo pesado. Esse jugo, irmãos, era consequências dos castigos que eles cometeram. Porque é pesado você ter que, todos os anos, fazer sacrifícios pelos seus pecados e nunca se libertar disso. Você acaba se tornando um escravo do teu pecado, não um escravo da lei de Deus. A lei de Deus estava suportando os pecados que anteriormente ficavam impunes, como Paulo disse em Romanos 3, e o escritor de Hebreus fala a mesma coisa, porque Deus previa a justiça que havia se manifestar em Cristo. Então Deus suportava isso nos cordeiros, nos bodes, que é o sacrifício da expiação, nos carneiros e bodes. E aí Deus iria suportando até se manifestar a realidade dessas sombras. Então, quem adulterasse e fosse pego em adultério, iria morrer apedrejado. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, qualquer pessoa morreria apedrejado ainda que não tivesse cometido o adultério. Era só levantar uma falsa testemunha. Estevão morreu por qual lei? Pela lei de Moisés. Mas não é que a lei de Moisés era um jugo pesado e matou Estevão. Estevão morreu porque usavam a lei de Moisés de maneira incorreta, levantaram falsas testemunhas contra ele e mataram Estevão. Isso é um jugo pesado que ninguém pôde suportar. Mas se você andasse nos trilhos em confiança com Deus, que é uma fé inferior, uma esperança inferior, como o escritor de Hebreus falou em Hebreus 7 e Hebreus 8, você ainda alcançava a justificação. E essa justificação iria ser reputada em Cristo no futuro, pelas obras da lei, mas se tornava um jugo pesado por causa da desobediência do povo. Ou seja, isso desfaz o que a seita judaica fala. E isso são aqueles que creram em Jesus. Então Pedro quebra tanto a seita judaica daquela época como a seita judaica messiânica dessa época. Porque aqueles lá daquela época, pelo menos, irmãos, eles tinham um templo de pé na frente deles. Eles não tinham um Novo Testamento formado. Então era muito mais difícil para eles. Mas a seita de hoje é injustificável, porque não tem templo. Eles têm todo o Novo Testamento formado, mas por causa do coração duro que eles têm, por causa da avareza, por causa da religiosidade, por causa das tradições, eles criam essas confusões. E eu me refiro a judeus messiânicos. Não posso dizer que todos são assim,
mas a maioria é. O próprio judeu chamado Yaakov, que me ensinou a doutrina das duas casas de Israel, queria meter essa porcaria na minha cabeça. Eu não aceitei isso. Eu aceitei a doutrina das duas casas, depois de investigar 1 ano. E quanto mais eu investigava, mais eu achava ela. Só que ele estava preso nisso. Ou seja, ele não se permitiu se libertar de todo o judaísmo. No entanto, acreditava na doutrina das duas casas e sabia muitas coisas sobre as festas. Não era pré-tribulacionista, mas ele era meio que calvinista, porque o que ele falava era coisas abomináveis, que são coisas que os calvinistas falam, e isso que acabou me fazendo se desviar dele, ou seja, não querer mais ouvi-lo, por causa dessas abominações calvinistas, que na época eu nem sabia muito bem o que era calvinismo, eu só sei que eu não aceitava. Mas hoje eu vejo que eram coisas semelhantes. Então veja, ele tinha o peixe e estava oferecendo a carne com muitos espinhos. E muitas pessoas ficaram engasgadas com espinho na garganta. E você sabe que isso pode até matar, né? O peixe eu pego, mas o espinho não. Então tem que mastigar devagar. Não é porque o peixe está suculento e eu estou com fome que eu vou sair engolindo tudo, porque tem espinhos. E aí, irmãos, como eu fiquei aqui um pouco mais de tempo, você vai ler Atos 15 na tua casa. Você vai encontrar que depois desse testemunho, Pedro falou. E aí Pedro trouxe ali o testemunho de Cornélio. E depois Tiago falou. E quando Tiago fala, irmãos, a luz vem. Sabe por quê? Tiago foi o último a falar. Tiago ouviu tanto Paulo como Barnabé, como Pedro. E o Espírito Santo ministrava muitas coisas no coração de Tiago enquanto ele ouvia eles falarem. Isso é o que está nas entrelinhas do capítulo. Então foi bem melhor eu resumir do que ler. E aí Tiago, quando ele abre a boca, irmãos, que espetáculo. Isso mostra que Tiago acreditava que os gentios não precisavam se circuncidar, nem agora e nem nunca. Não precisavam guardar absolutamente nada da lei de Moisés, mas se abster da prostituição, da carne contaminada, ídolos, daquelas coisas que foram escritas na carta e foram apresentadas nas igrejas. E até isso, os lobos vorazes, que Paulo disse lá em Atos 20, que iria penetrar no meio do povo, eles falam. Porque esses judeus messiânicos, que parece que estão ali honrando a Deus, eles estão, na verdade, acabando com as ovelhas, misturando os evangelhos. Ou seja, o evangelho deles com o evangelho de Cristo, de maneira que fica difícil separar uma coisa da outra. E ainda mais se aproveitando dos muitos erros e escândalos da Igreja Católica, que isso daí não precisa nem dar muito destaque, e dos pastores, não fica difícil deles arrebatarem as pessoas para o aprisco deles e falar que ali é o aprisco do Senhor Jesus. E não é. E alguns deles são conhecedores das duas casas, só que eles criaram uma doutrina chamada os efraimitas. E aí, irmãos, o que é tão lindo acaba sendo manchado. Por isso que muitos gentios acabam não aceitando essa doutrina, porque é um movimento que Satanás criou para manchar o santo. Satanás sabia que a doutrina das duas casas iria ser pregada, que o povo vai entender isso antes do arrebatamento, na verdade antes da grande tribulação. Então, Satanás já arrumou um jeito de manchar essas doutrinas. E o que ele faz? Ele não usa só judeus, ele usa esses pastores que trabalharam comigo para manchar a doutrina, para as pessoas acreditarem num calvinismo reformado e atualizado. Então tudo isso Deus tem que limpar no meio do seu povo para realmente haver uma restauração de conformidade com a palavra dele. E aí Tiago vai falar do tabernáculo caído de Davi. Pronto! O Espírito Santo deixou pra gente um mapa ali. Quem se interessar vai procurar na escritura o que é tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo caído de Davi, ele foi edificado em 3 porções, em 3 partes, porque primeiro Davi edificou a sua tenda, depois a casa de Judá e depois a casa de Israel, unificando elas. Isso é tabernáculo de Davi. Só que depois esse tabernáculo de Davi restaurado não tinha um templo fixo. Então ele passou para o templo de Salomão. Irmãos, o templo de Salomão ainda é tabernáculo de Davi. Sabe por quê? Porque Deus fala da queda e da ruína do tabernáculo de Davi. Deus prometeu que edificaria a casa para Davi. Qual foi essa promessa? Em Davi é a união das duas casas e um testemunho parcial e um testemunho breve, ou seja, um testemunho que não iria permanecer para sempre, mas
por um bom tempo, as 12 tribos ficaram como sacerdotes diante do Senhor. Davi não usou o tabernáculo do testemunho. Tá lá, Estevão disse. Realmente, na história de Davi, narrada em Samuel, em Reis, em Crônicas, e nós precisamos de todos esses livros para entender, não tem Davi usando o tabernáculo de Moisés. Irmãos, por quê? Porque Deus estava construindo uma casa para Davi. E aí Deus continua a obra com Davi no seu filho. Tudo isso ia ser figura de Cristo no futuro, né? Uma porção da figura de Cristo iria estar em Davi e outra porção da figura de Cristo, que vai bater lá no reino milenar, iria estar em Salomão. Então aí esse tabernáculo de Davi tinha que ter um templo fixo e aí passou para as mãos de Salomão. E aí eles têm que voltar a fazer a lei de Moisés. Só que aí Deus amplificou a lei de Moisés. Davi foi o homem eleito por Deus para amplificar a lei. De maneira que quando você visualiza a transição das alianças, você ainda vai fazer uma repartição tanto na antiga como na nova. Quer dizer, na parte A você vai ter a lei que Moisés fez. Na parte B você vai ter uma amplificação da Torá. O que Deus deu para Davi, a planta da casa, aonde agora vai ter um templo fixo. Agora a casa vai ser grande e ela não vai ter só uma menorá, ela vai ter 10 menorás, então vão ser 70 lâmpadas que vão falar do final das 70 semanas, ou seja, multiplicou a lei. Não vai ser apenas uma mesa dos pães da proposta de Deus, e isso é lindo demais, só lá no tabernáculo de Moisés já é lindo, mas agora quando Deus vai amplificar a lei da antiga aliança e dá para Davi 10 mesas de 12 pães, acaba indo para 120 pães. E aí, irmãos, esse número é número de governo, é um outro número para Deus dar um testemunho de um outro ponto de vista de governo, e eu vou falar um dia isso para vocês o porquê. Então, de 12 pães, passaram a ser 120 pães. Ou seja, 10 mesas para falar de mandamento de Deus, que cumprindo os mandamentos de Deus, você entra para os pães do propósito. Pães sem fermento. Pães de governo. Pães que mostra que Deus iria recrutar homens de todos os povos e línguas e nações para fazer todo o Israel de Deus, de 12 tribos, comerem desses pães. É espetacular esse assunto, irmãos. E sabe quem deu luz para eu entender isso? O escritor de Hebreus, lá em Hebreus 12. Então tá, aumentou a glória da antiga aliança. A mesma coisa vai acontecer na nova. Jesus veio, introduziu a nova aliança com mais glória, e não foram os apóstolos que amplificaram. Não será nós. O próprio Jesus é que vai amplificar. Jesus que estava testemunhado na vida de Davi, porque agora Jesus vai nos introduzir na mesma aliança, que é a aliança eterna, só que com os corpos glorificados, lá em Jerusalém, num templo edificado, onde ele vai estar lá, no templo de Ezequiel. Aliás, o próprio templo de Ezequiel é um testemunho de tudo que eu estou falando. E aí nós temos a nova aliança amplificada. É completamente diferente, né, do que nós vivemos hoje. Satanás vai estar preso, a glória do sol vai ser 7 vezes mais do que é, sem queimar os homens, e a glória da lua será 7 vezes mais, ou seja, como a luz do sol. O que eu estou falando está em Isaías. A glória dos homens que viverão em carne será também 7 vezes mais. Ou seja, se Deus deu para o homem viver entre 70 a 80 anos, na verdade era para viver 120, né? Mas nem todos... E são pouquíssimos os que chegam em 120. Mas ali, 70 e 80 anos era para o homem chegar. Deus vai multiplicar isso 7 vezes mais. Por isso que os homens viverão quase 1000 anos no milênio. Toda a glória vai ser aumentada. Isso é a glória da antiga aliança, da nova aliança, que atinge até as nações restantes, que entrarão no milênio não como nações restantes. Entrarão para fazer parte do povo de Deus. Vocês vão entender a glória da nova aliança amplificada quando você percebe que lá em Ezequiel 47, Deus está formando a casa de Israel num plano literal através das nações restantes e a casa de Judá que restou, conforme lá em Zacarias 12. É um Israel da carne, mas não um Israel da carne carnal da lei de Moisés. É um Israel da carne porque estará em um corpo de carne, só que vivenciando coisas da nova aliança, com aspectos das coisas da antiga aliança. Cristo vai estar ali glorificado na frente de todos. Isso é um assunto riquíssimo e que poucos alcançam esse entendimento.
E aí, irmãos, voltando no assunto do tabernáculo de Davi, não é que eu saí do assunto, eu estou aproveitando para dar recados, né? Para dar mensagens, alertas. Então, o tabernáculo de Davi é isso. Se nós entendemos como foi a montagem do tabernáculo de Davi, nós entendemos então a sua ruína. Deus fala que vai restaurar as brechas do tabernáculo de Davi e levantar de suas ruínas. Agora, para pensar, aonde que o tabernáculo de Davi caiu? Quando que Israel caiu, irmãos? Caiu pelas mãos de Davi? Não, pela mão de Davi foi restaurado. E houve muita glória pelas mãos de Salomão. Só que, infelizmente, Satanás conseguiu a queda de Salomão. Não uma queda eterna, mas conseguiu uma queda para rasgar o reino de Salomão. E o tabernáculo de Davi abriram-se brechas. As brechas foram Salomão que abriu. E depois, Deus dividiu as 12 tribos em 2 casas, mas ainda era povo de Deus. Só que aí as brechas agora foram se tornando ruínas. Caiu a casa de Israel e foi caindo de pouco a pouco, né? Os cativeiros, até que Deus veio e profetizou que eles não seriam mais povo. E tudo isso se conclui lá no livro de Esdras, onde você vê que de fato o povo voltou do cativeiro, edificaram a casa, restauraram tudo. Aí a casa de Israel já não estava ali. Então ficou evidenciado que a casa de Israel deixou de ser povo, até eles voltarem a ser povo no tempo de Jesus. A mulher samaritana é a chave disso. Ou seja, Deus dá um testemunho enorme por Cornélio e dá outro testemunho enorme pela mulher samaritana. O testemunho que Deus dá por Cornélio é o testemunho de transição de alianças. E o testemunho que Deus deixa na mulher samaritana é o testemunho das 2 casas. Sabiam disso? É lindo, né? Então, se a palavra de Deus prova que o tabernáculo de Davi abriram-se brechas e caiu pelas mãos de Salomão, então o templo de Salomão, com 144 mil homens para o dia e 144 mil homens provavelmente para o turno noturno, era o tabernáculo de Davi. Por que eu falei 144 mil 2 vezes? Porque essa revelação está lá em Reis e em Crônicas. Deus separou 280 mil homens para, através de turnos de 24 mil homens por 12 meses, trabalhassem no templo. Ou seja, os 144 mil não é uma novidade no Apocalipse. Eles já estavam presentes lá na antiga aliança, dentro do templo de Salomão, que prefigurava o reino milenar. E nesse aspecto, nós já temos a antiga aliança plenificada, um pouco mais glorificada, porque não tinha nada disso, né? Até na hora dos sacrifícios, Deus amplificou, porque lá no livro de Moisés, eles tinham que tocar trombetas em todos os sacrifícios. Então, Israel vivia com toques de trombetas. Só que no templo de Salomão, era trombetas com músicas. Então, que lindo, né? Eles agora faziam o sacrifício da tarde e da manhã, e todos os sacrifícios, principalmente o dia da expiação, tudo era debaixo de louvores, exceto quando Deus pediu silêncio total no dia da expiação, que vai aparecer lá no Apocalipse também, meia hora de silêncio no céu. Mas tudo era debaixo de louvor, e não era mais como antes. Davi, Salomão, todo o Israel sabia que aqueles cordeiros eram o Messias futuro, porque os salmos que eles cantavam falavam isso claramente. Por isso que Deus falou: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi só foi achado e escolhido por causa do coração dele. E toda a vontade de Deus era justamente esses testemunhos, irmãos. Então, aqui, se Tiago disse que Deus vai levantar o tabernáculo de Davi das suas ruínas, e o contexto é que os gentios estão entrando, irmãos, os gentios fazem parte do tabernáculo de Davi. São 12 tribos, tá aí a mensagem. E Deus está falando que eles vão possuir o restante de Edom. Ou seja, é um texto no Novo Testamento de nações restantes. O Novo Testamento fala também de nações restantes, só que fala por outros ângulos. Um outro testemunho de nações restantes dentro do Novo Testamento, já que esse assunto é abundante nos profetas, mas ele é um pouco escasso no Novo Testamento, está na carta de Pedro. Quando Pedro fala para os gentios que foram chamados por Deus, ou seja, estavam sendo chamados para fazerem parte do Israel de Deus, era para eles darem bom testemunho para que no dia da visitação os gentios glorifiquem a Deus. Esses que vão glorificar a Deus no dia da visitação, que é na vinda de Jesus, não são os chamados,
que estavam sendo chamados segundo o propósito de Deus. Ou seja, eles atenderam o propósito para se tornarem reis e sacerdotes. Mas muitos não vão atender esse propósito e eles vão restar pela misericórdia de Deus e pela fé e obra de não colocarem a marca da besta. Então eles vão restar. E eles são chamados de restantes de Edom. Claro, a palavra Edom profeticamente constitui o reino da besta. Só que muitos não vão fazer parte do reino da besta por causa do testemunho das duas testemunhas. Só que como eles não atenderam o chamado para reis e sacerdotes, que é segundo o propósito de Deus, eles atenderam o chamado final, ou seja, larga tudo que vocês têm e siga a gente para o deserto, ou vocês atendem o chamado que é segundo o propósito da besta. E eles atenderam esse chamado. E tem mais, no deserto vai ser a prova final. Quem conseguir no deserto praticar obras de reis e sacerdotes se tornarão reis e sacerdotes. E muitos dos que foram para o deserto, sendo chamados, poderão perder esse chamado. Isso é testemunho bíblico. Ninguém vai para o deserto com a eleição garantida. Não existe isso. Calvinismo não é acionado com o povo indo para o deserto. E vocês entendem do que eu estou falando, né? Quando eu falo do deserto. Se você que está nesse estudo e não entende do que eu estou falando sobre o deserto, coloca no comentário. Não entendo sobre o deserto, quero entender. E eu vou fazer um estudo renovado sobre a mensagem do deserto. E hoje, irmãos, Deus me deu tanta capacidade para falar disso que eu consigo falar isso através de shorts. E eu vou começar com os shorts dos desertos, para recrutar pessoas para esse assunto. Mas eu também vou fazer um assunto do deserto assim, em áudio, para poder falar muitas palavras e não ter muito trabalho de edição. Perfeito? Valeu a pena ou não valeu a gente ler até aqui? O estudo já está grande, mas olha que entendimento maravilhoso. Agora, fechou o capítulo 15, vamos dar um pulo no capítulo 17 e ler do 1 ao 5 e do 10 ao 15. Atos 17, do 1 ao 5. Tendo passado por Anfípolis e Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Está vendo aqui a trajetória de Paulo? Ou seja, as cartas que Paulo escreveu, a trajetória, o que ele fez antes e depois, os detalhes e até algumas coisas que ele não falou, elas estão aqui em Atos. Então chegaram em Tessalônica. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, 21 dias, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, ou seja, é o Messias prometido, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Agora é Silas que está aqui, não mais Barnabé, porque Barnabé e Paulo se separam em Atos 15. Depois daquela grande glória, daquela grande luz que surgiu ali em Atos 15, ao ponto da gente ter um testemunho de nações restantes e de que os gentios fazem parte do Israel de Deus, mas depois Paulo e Barnabé entram numa discussão, numa incompatibilidade e eles se separam. Deus não fala quem está certo e quem está errado, mas para onde fica o foco? O holofote? Em Paulo. Barnabé desaparece da história. Veja que enquanto Barnabé estava com Paulo, Barnabé estava em destaque. Barnabé se separou de Paulo, acabou o destaque. Barnabé não se desviou, Barnabé é um grande discípulo do Senhor, é rei e sacerdote, mas o holofote saiu dele. E pronto, chegamos aqui em Atos 17, entrou Silas, né? Que é a história dele você conhece em Atos 16. E aí diz, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Verso 5, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Aí pronto, aqui vai ter a confusão toda. O que está acontecendo? Se você pegar um papel, colocar um risco nele no meio do papel e de um lado escrever judeus e de outro escrever gentios, aqui a conta vai ficar bem clara. Deus vai separar judeus de judeus e gentios de gentios, porque existem gentios que eram dos samaritanos. Ou seja, eles eram da casa de Israel com um comprovante histórico, como a mulher samaritana, que chama Jacó de pai. E Jesus não desmente ela. No entanto, ela não era mais povo, mas ela fala que existia uma promessa que rolava entre eles, que nem tinha
tanto conhecimento assim, de que o Messias voltaria para eles, e ela não estava errada. Ou seja, Deus levantou alguns testemunhos entre os samaritanos para estudarem a palavra, para eles entenderem antes mesmo de qualquer apóstolo que Jesus voltaria para os samaritanos. Por isso que está escrito: era necessário Jesus passar por aquele lugar para que a gente entendesse isso, que Deus não deixou os samaritanos sem anúncio. E por isso, irmãos, e somente por isso, agora você vai entender o que está escrito ali. Jesus se revelou como Messias primeiramente para ela. Claro, ele falou para os seus discípulos. Os seus discípulos já entenderam que ele era o Messias. Só que Jesus se revelou para uma mulher e ainda se revelou como Messias. Foi o primeiro gentil. Assim é muito claro, o chamado é muito forte, aquele testemunho ali é incrível. Então existiam os gentios samaritanos que não eram circuncidados. Então, com o passar do tempo, os judeus foram convencendo muitos samaritanos a fazerem parte da lei de Moisés. Se o samaritano abandonasse todos os seus costumes e se convertessem às leis de Moisés, os judeus esqueciam das rixas que tinham entre a casa de Israel e a casa de Judá. E pronto, agora você se tornaria meio que bajulador dos judeus, entendeu? Então não importa se você é samaritano, agora você é considerado da nação judaica. Aí acabava a inimizade. Mas se o samaritano não aceitasse o que os fariseus e saduceus, escribas e mestres da lei falavam, a inimizade era mortal. Agora, irmãos, nós somos gentios não dos samaritanos. Nós somos gentios dentre as nações. Deus conhece de qual descendência nós somos, se fosse ele puxar a história, porque Deus é presciente nos minuciosos detalhes. Só que isso não importa mais para Deus. Importou até certo momento para Deus fazer um trabalho. Deus conhece até se a gente é filho de Sem, Cã ou Jafé, literalmente. Se Deus fosse voltar toda a história naquele conhecimento infinito dele, ele poderia mostrar que você, por exemplo, é descendente de Cã. Mas não importa se você descendeu de Cã ou de Sem. O que importa é se você praticou as obras de Sem e de Jafé, e não as de Cã. Isso é uma mensagem incrível. Lembra dos estudos que eu fiz sobre Sem, Cã e Jafé? Deus me acrescentou 10 vezes mais sobre aquele estudo, que muita gente gostou e que foi até um estudo que alavancou o canal. Sem a revelação e os testemunhos de Sem, Cã e Jafé, nem mesmo as promessas de Abraão você pode entender com precisão. Veja que Paulo não usou nas suas cartas as questões de Noé e dos seus filhos. Ele usou o contraste de Abraão e de Moisés e focou no que era principal. Os detalhes, as riquezas que Paulo não falou, o Espírito Santo deixou para nós falarmos hoje. E pode ver que o Espírito Santo não deixa a gente sem testemunho para entender o valor disso, de entender as alianças que Deus fez com Noé e seus filhos, porque depois do milênio, Gog e Magog está sendo citado. Ou seja, é muito importante entender isso. Quando você vê um arco-íris no céu, você não lembra da aliança de Abraão ou a de Moisés, você lembra da aliança de Noé, porque isso é importantíssimo. Pois bem, nós somos esses gentios. E aí, Deus vai separando gentios de gentios. Os gentios circuncidados tinham que agora receber a Cristo. E eles tinham que permanecer na graça de Deus, assim como os judeus. Porque Paulo e Barnabé falavam isso para os judeus na primeira pregação. Permaneça na graça. Porque Paulo e Barnabé sabiam que os judeus iriam contra-atacar. E iria arrastar muita gente, contrariando Paulo e Barnabé, chamando eles de mentirosos, de apóstatas da lei de Moisés. Então, é o que está sendo relatado no livro de Atos. Satanás fez um trabalho lá naquele tempo e esse trabalho dificultou o trabalho dos apóstolos, dificultou o entendimento do povo e dificulta o nosso entendimento hoje. Tudo por causa desses trabalhos de Satanás. Só que Deus permitiu isso, porque Deus também colocou testemunhos dentro da palavra para treinar o nosso coração, para exercitar o nosso caráter, para ver o que a gente ia fazer com as informações que Deus deu. E aí você começa a entender que os apóstolos tinham a missão, principalmente Paulo, de não deixar esses gentios circuncidados abandonarem o que havia crido em Jesus. E por isso que Paulo escreve isso, e a carta de Coríntios entra num valor enorme para isso. Isso aparece em Efésios. Por que você acha que Paulo está falando que o homem não é salvo por obras para não se gloriar, mas sim
pela graça de Deus. Pode ver lá o contexto, é circuncisão, mas os calvinistas não querem saber disso. Eles não querem contexto, eles querem aquilo que vai combinar com o que João Calvino disse. Por isso que eles isolam, anulam os textos. Compreenderam? E aí você, sendo conhecedor desse grande conflito sobre transição de alianças, entendendo que existe gentios samaritanos e gentios que não são samaritanos, e que tanto o gentio circuncidado como o gentio não circuncidado estavam sendo chamados, e que o proceder do gentio circuncidado deveria ser um e do gentio incircuncidado deveria ser outro, irmãos, não tem doutrina estranha que vá te enganar. E isso também tem que levar em conta os judeus, ou seja, os judeus que não tinham se circuncidado desde cedo, tinha que se circuncidar depois de grande, como está lá em Atos 21. Tinha judeus que não tinham aliança com Deus, irmãos. Mas a pregação de Moisés nas sinagogas aumentava e aí eles eram recrutados para fazer parte de Moisés. E eles precisariam entender que eles já estavam vivendo transição de alianças. Ou eles transitavam para a nova, ou na rebeldia eles morreriam na antiga aliança. Não que a antiga aliança gera morte, mas o ministério dela é fazer você entender que você está morto em ofensas e pecados e que precisa da vida em Cristo. Porque Cristo se manifestou. Se Cristo não houvesse se manifestado, eles teriam vida através da antiga aliança. Até esse assunto o Espírito Santo deixou para a gente acrescentar, porque Paulo não tratou disso, mas ele deixou sinais para a gente entender isso. Uma coisa são as obras da lei antes de Cristo, outra coisa são as obras da lei depois de Cristo. Então o que eu estou falando pode parecer tudo muito difícil pela primeira vez, mas, irmãos, isso daqui numa lousa, num papel desenhadinho, é muito fácil de entender e precisa de perseverança, é claro, porque a explicação torna fácil. Pode parecer difícil porque eu estou falando muita coisa e que você ainda não teve contato com isso. Mas depois você vai ver que é uma coisa simples de se entender. Complexo foi naquele tempo. Simples é para a gente entender hoje se houver a explicação, os textos chaves e realmente uma influência do Espírito Santo em querer ensinar isso direitinho para a pessoa e a pessoa passar isso sem algum dogma, sem estar defendendo alguma religião. Ou seja, pessoas que são denominacionalistas jamais poderão entender isso e nem ser usadas por Deus em relação a esses testemunhos do Senhor, que são testemunhos de restauração de todas as coisas, como está em Atos 3, do 19 ao 21, falado pelo apóstolo Pedro. Entenderam então? O mistério de tudo está aqui. A chave está aqui. Agora, os textos que Paulo escreveu em suas cartas é o que vai evidenciar o que está aqui. Mas o que está aqui não tem nas cartas de Paulo. Por isso que fica confuso. Você coloca ali a visão em alguns textos de Paulo, que são textos de transição de alianças, e você fica confuso, fica quebrado de entender. Por que está quebrado e confuso? Porque você tem que dar atenção a Atos. E Paulo presenciava Atos dos Apóstolos sendo escrito por Lucas. Paulo estava vivo. Lucas escrevia e mostrava para Paulo. Paulo, vem aqui, tá certo? Porque Lucas não escreveu Atos depois da morte de Paulo. E a prova histórica disso mostra isso para a gente. E mesmo que Lucas estivesse escrito Atos dos Apóstolos depois de Paulo, irmãos, Lucas é um homem que andou com Paulo. Ou seja, teria uma influência enorme de Paulo na vida de Lucas e, por causa disso, no próprio Ato dos Apóstolos. Seja de uma maneira ou de outra, as coisas iriam se completar quando você lê Atos junto com as cartas de Paulo, tendo em vista essas chaves que eu falo para vocês, que são, primeiramente, as 7 festas, em segundo lugar, a união das duas casas de Israel, que precisa de uma transição para isso, em terceiro lugar, a transição das alianças, que trabalha com transição de tempos, de milênios e de eternidades. E em quarto lugar, o reino milenar, que também é uma chave, né? Estudar o reino milenar literal na Terra, só que com esses testemunhos. Tem pessoas que acreditam no reino milenar, que são pré-milenistas, só que eles não têm esse testemunho junto com aqueles primeiros 3. Então fica algo faltando peças. É muito bom que a pessoa acredita que o reino milenar ainda vai vir. Eu acabei de ver aqui, irmãos, que o estudo já passou de 1 hora, então ele está grande demais e não terminamos o capítulo 17. Falta só um pouquinho.
E o que eu anotei aqui no papel é também a leitura do capítulo 18, alguns textos, do 20, fazendo um resumão, não precisa ler tudo, e Atos 21, que é onde realmente Paulo vai receber um conselho de Tiago, que também é distorcido pelo judaísmo messiânico, e desse capítulo em diante, Paulo já vai fazer algo que não tem retorno. Ele vai realmente para Jerusalém e de lá ele vai ser enviado para Roma, que é da onde a vida dele vai ser prolongada um pouco mais por causa desse conselho de Tiago, que foi um conselho muito sábio. Por isso que Paulo conseguiu viver um pouco mais, senão Paulo seria morto antes. Mas Deus deixou esse testemunho para a gente e, infelizmente, os judaizantes, que se dizem messiânicos, distorcem tudo isso. É uma coisa muito feia de se ver. Aí na parte 5 a gente termina aqui rapidinho isso, que está em Atos, para a gente entrar nas leituras dos textos coringas, aonde os textos vão ser mais curtos. Eu mesmo vou poder ler textos bem curtinhos e resumi-los, já que a gente já passou por tudo isso. E aí a gente pode finalizar o estudo da transição das alianças, porque o resto vai ficar por conta de vocês. Quando vocês forem ler as cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos, vocês vão se lembrar desse vídeo e vão saber do que se trata aqueles textos mais confusos, aqueles textos aonde os calvinistas pulam, os textos aonde os judaizantes distorcem. Quem ainda não se encontrou com isso, uma hora ou outra vai acabar se encontrando com isso e aí vocês vão estar protegidos, não vão cair nesse grande engano. Eu peço para você se inscrever no canal, deixar o sininho ativo, revisa a inscrição se você realmente está inscrito. Deixa o like e o seu comentário na parte que você não entendeu, para eu poder talvez acrescentar na parte 5, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe.